Falamos agora do livro Crepúsculo do Império, Portugal e as Guerras de Descolonização. A obra foca-se nos últimos anos do colonialismo português e reúne textos de 37 autores. Foi editada pela Bertrand e é coordenada pelo Major-General João Vieira Borges e pelo historiador e professor na Universidade Nova de Lisboa, Pedro Aires Oliveira, que está connosco esta noite. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Este livro tem vários capítulos, escritos por vários autores. Como um todo, que olhar quiseram trazer sobre as guerras coloniais travadas por Portugal? Bem, sendo uma obra coletiva, é necessariamente um olhar multifacetado a partir de vários pontos de vista, de autores de diferentes gerações, de diferentes pertenças institucionais e de diferentes países. Portanto, é uma obra também multinacional que procura, no fundo, oferecer ao público leitor um grande estado da questão sobre os últimos anos do colonialismo português, sobre este processo muito violento de desmoronamento do Império, através de uma guerra de mais de 13 anos, e depois o processo de descolonização que se lhe seguiu. E neste trabalho, o que é que nos pode dizer sobre as facetas menos conhecidas que procuraram integrar? Algumas delas a participação feminina, o fenómeno da deserção, os prisioneiros de guerra. O que é que gostaria de realçar aqui? Sim, nos últimos, sensivelmente, 20 anos, houve avanços muito assinaláveis em vários domínios da investigação sobre este fenómeno da guerra e da descolonização. Há imenso interesse na sociedade portuguesa e não só por estas temáticas. A investigação conheceu um impulso também muito expressivo através de programas de mestrado, de doutoramento, de projetos de investigação, e gradualmente foi-se compondo um mosaico muito mais denso desta temática da guerra, cobrindo não apenas aqueles aspectos mais clássicos das operações, da estratégia, da política internacional, mas também as dimensões sociais da guerra. Como é que a guerra tocou quadrantes tão diversos da sociedade metropolitana e também colonial. Portanto, o livro procura dar conta dos vários atores que estiveram implicados neste conflito, que não foram apenas os indivíduos fardados, os militares. Lá está, as mulheres, os jovens contestatários, os desertores, os refratários. Portanto, há aqui toda uma paleta muito interessante de figuras, de personalidades que este livro procura também integrar na narrativa global da guerra. A agência Lusa disse que o objetivo também era, de alguma forma, corrigir a história contada pelos movimentos de libertação, nomeadamente de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. O que é que tem sido, de alguma forma, adulterado na maneira como é contada a história? Eu não queria aqui alimentar equívocos a este respeito, não é? Este livro procura, na medida do possível, dar os dois pontos de vista do conflito. O lado, digamos assim, português, metropolitano, e também o lado dos independentistas. Há uma certa, digamos, assimetria na maneira como nós conseguimos dar estes dois pontos de vista, até porque é uma obra também produzida a partir de universidades portuguesas, de centros do conhecimento aqui em Portugal e noutros países não europeus, mas há facetas da história da luta independentista que é difícil nós darmos conta num volume com estas características, não é? Os movimentos de libertação, evidentemente, depois foram sucedidos por partidos hegemónicos de regime único que, de alguma maneira, procuraram legitimar-se no poder através de narrativas um pouco heroicas da luta independentista. Isto, aliás, aconteceu em várias outras partes do mundo, não é um exclusivo do contexto português. E, evidentemente, que essas lutas, essas narrativas de glorificação precisam de ser escrutinadas, precisam de ser corrigidas. Isto sem diminuir a enorme façanha estratégica que foi para os independentistas levarem, digamos assim, o poder colonial à capitulação estratégica. Isso a obra não escamoteia de maneira nenhuma. Estamos a 50 anos praticamente das independências de todos os países africanos que falam a língua portuguesa. Ainda há muito para investigar e perceber sobre a maneira como decorreram estes conflitos? Sim, vejamos uma coisa. Aqui em Portugal nós estamos numa situação em que há uma enorme
liberdade para investigar, de usar os arquivos públicos que documentam esta temática da guerra, mas infelizmente não é essa exatamente a situação em muitos dos países africanos que viveram a guerra de independência, a guerra de libertação, por vicissitudes de várias ordens, às vezes até por debilidade das infraestruturas arquivísticas desses países, mas também ainda por alguma inacessibilidade de certos acervos muito importantes, nomeadamente dos partidos armados, digamos assim, que conduziram as lutas de libertação. Portanto, há muitos aspectos da luta independentista que carecem ainda de um escrutínio mais sério por parte dos investigadores, mas isso lá está, é um processo que são essas sociedades que têm que fazer esse caminho de procura de um debate mais amplo, mais plural, acerca do seu próprio passado. E como é que é o debate e esse trabalho entre académicos das diferentes geografias? Consegue-nos dizer? Digamos, isto é um tema que ainda gera posições polarizadas. É um tema que ainda gera trocas, às vezes, de argumentos com alguma paixão, com algum calor. Mas, de uma maneira geral, em contexto académico, as pessoas têm que seguir determinados protocolos, até às vezes de civilidade, e, portanto, eu direi que há um debate que nós temos conseguido fazer nas últimas décadas. Mais uma vez, é um dos grandes benefícios de termos conquistado a liberdade e a democracia em 1974. É podermos fazer a história sem constrangimentos. Ainda aqui sobre os autores, como referimos, são 37 autores de várias universidades portuguesas, estrangeiras, também especialistas nas áreas da história, estratégia, ciências militares. O que é que nos pode dizer sobre os diferentes textos que são trazidos para este volume? São textos que, no fundo, permitem destilar muitos anos de investigação que foi conduzida, em muitos casos, pelos próprios autores, não é? Entre os nossos colaboradores estão pessoas que têm uma vida de investigação sobre esta temática e que nós desafiamos para, em textos de 16, 17, 18 páginas, procurarem, de alguma maneira, informar os leitores sobre os avanços dos nossos conhecimentos nesses domínios. E depois temos autores mais jovens, por exemplo, que concluíram teses de doutoramento ou de mestrado e que conseguem também, num texto relativamente curto, dar a conhecer o seu trabalho de investigação inovador, que muitas vezes fica um bocadinho escondido em repositórios universitários de teses, e isto é uma oportunidade também para alguns autores darem uma maior visibilidade ao seu trabalho, quando ele ainda não foi publicado em editoras de alguma circulação. Como é que diria que é o conhecimento, neste caso, pergunto, da sociedade portuguesa relativamente àquilo que foram os conflitos coloniais? Gradualmente tem havido um esforço para integrar também esta temática nos programas do ensino secundário. Claro que fica sempre um bocadinho aquém daquilo que nós desejaríamos, porque muitas vezes isto surge no final do ano letivo, na medida em que são acontecimentos históricos ainda muito recentes, e, portanto, não há talvez uma discussão tão ampla quanto seria desejável, dada a relevância social deste acontecimento nos liceus, nas escolas secundárias portuguesas. Por outro lado, temos também alguma maior expressão do ponto de vista da memória pública, através de centros interpretativos, através de museus, e de toda a discussão que essas temáticas geram também na própria cultura popular, através do cinema, da televisão. Portanto, eu diria que a guerra colonial e a própria descolonização são temas ainda muito presentes na nossa sociedade, não é? São muito procurados também por uma geração que não os viveu, mas que foi vivida. Mas são acontecimentos que foram vividos pelos seus avós e pelos seus pais. E agora procuram-se também as consequências de uma série de acontecimentos e por isso os temas acabam por continuar e manter-se atuais, ainda para mais agora também nos 50 anos das independêas do 25 de abril. E vamos falar muito disto no próximo ano, creio eu, porque aí assinalam-se os acordos de independência, os dias de independência de muitos destes países. Pedro Aires Oliveira, muito obrigada pela presença neste Código Efeito. Uma boa noite.